Lázaro, já sepultado. Havia quantos dias? Quantos dias que Lázaro tinha sido sepultado? 4 dias. 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. 23. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Amém? Poder sentar. Irmãos, o texto em si, a gente começou no 17 e fomos até o 28, né? Mas o texto em si, no começo, vai falar, lá no começo desse capítulo, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. E aqui a gente está vendo uma das partes. A gente não chegou na conclusão final, que é a ressurreição de Lázaro, que é, irmãos, um dos episódios mais importantes biblicamente falando, porque a gente acha que é mais uma das histórias. Tipo, tem a história de que Jesus vai falar, a parábola do filho pródigo, né? Nos ensina muito. Tem a mulher do fruto de sangue, tem a menina que ressuscita, Jesus transformado em vivo. São muitas histórias, irmãos, importantes, que a gente aprende muito. Só que o porém é que essa história, essa simples história aqui, que é uma das principais, se não for a principal, vai tratar e falar do porquê da morte de Jesus. Por quê, irmãos? Porque essa história aqui vai falar que Jesus ressuscitou um homem. Irmão, imagina você chegar em qualquer lugar e alguém está morto, você ora pela pessoa e a pessoa ressuscita. Como é que o seu nome não vai ficar aqui nessa boa esperança? Rapaz, o povo vai correr para você começar a orar. E vai lotar de gente, vai começar a vir gente de longe. Mas o que traz, o que leva você à sua glória de você crescer muito rápido, também vai levar à sua morte. Porque uma pessoa que é vista por muitos, irmãos, é vista por todo mundo. É vista por aqueles que gostam e é vista também por aqueles que não gostam dessa pessoa. E aí, quando Jesus cura Lázaro, sai a notícia que Jesus tinha ressuscitado um morto. E foi essa notícia que fez com que os fariseus, os escribas, se voltassem contra Jesus para poder matá-lo. Então é a partir dessa história em que a vida de Jesus muda, não por outra coisa, mas sim aonde ela começa a morte de Jesus. Porque Lázaro ressuscita. E esse homem, aonde ele pisa, irmãos, ele é testemunho daquilo que Jesus fez, sem abrir a sua boca. Porque o povo vai perguntar: tu estava morto? Ele disse: 4 dias, enterrado já, na copa, enrolado nos panos. Mentira, não sei, só sei que Jesus fez, que ele mandou, eu ouvi a voz dele e eu saí para fora. Irmãos, isso é um testemunho extraordinário. Só que para quem não gosta de ouvir a verdade, isso é bom? Não, é horrível. Sabe por quê? Porque se eu conto um testemunho que Jesus fez, logo eu preciso mudar. Porque se Jesus ressuscita mortos, o que é que ele pode fazer com um pecador? Transformar de vida. Mas é melhor transformar de vida ou matar testemunho?
é mais fácil? Para quem não quer, e para quem não crê, é melhor matar a testemunha do que mudar de vida. Lembra de Moisés? Moisés foi anunciado, né, que ele ia, os meninos estavam sendo mortos, porque poderia nascer um novo libertador. E o homem começa a mandar matar os meninos, acho que é 2 anos. Na época de Jesus também, mas de Moisés também foi assim. Mandaram matar todos os meninos. E o que é isso, irmãos? É melhor mandar matar a resposta do que deixar ele viver e ser um transformador. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. É melhor mandar matar a resposta do que eu deixar ele crescer e ele ser um transformador. É melhor mandar matar as testemunhas, irmãos, do que eu ser transformado ou eu mudar de vida. E o Evangelho vem nos ensinando isso, para que nós temos que mudar. É tanto que tente você mudar de vida e ser uma pessoa transformada, e ser uma pessoa curada e falar, não, eu mudei. As pessoas primeiramente vão apontar os seus pecados e o seu passado. Por quê, irmãos? Eles têm que dizer que você não vale nada, porque eles não estão prestando. O BO não é em você, o BO é neles. Mas se você é testemunha de mudança, eles também podem mudar. Mas para isso eles precisam largar o seu eu, a sua vontade, os seus desejos, e eles não querem isso. Então é mais fácil matar a testemunha do que mudar de vida. Amém? Então a ressurreição de Lázaro muda muito a vida de Jesus. Porque é melhor matar a testemunha e também matar quem curou, do que deixar essa falácia sair mundo afora e isso crescer, e os que não gostavam iam ver isso como algo que iria destruir a religião deles, o que a religião deles falava. Amém? Então, mas eu estou falando disso, irmão, já no final, depois que Lázaro é ressuscitado. Amém? Mas antes disso, tem essa passagem que Jesus vai chegar lá no começo, as pessoas vão atrás de Jesus e Jesus diz, não, já que eu vou, espera aí que eu já chego. Só que Jesus demorou 2 dias, e em 2 dias, quando Jesus chegou, ele já estava enterrado, morto, há 4 dias. E para os olhos naturais, irmãos, isso é muita coisa, não tinha mais o que fazer. Amém? Mas Jesus vai dizer que não, isso é para a glória do Filho de Deus. E aí ele vai começar a conversar com Marta. No 19 diz, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse depois Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Irmão, isso aqui é um questionamento de Marta. No 21. É o questionamento de Marta. Se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, ele não teria morrido. Aí o Senhor não veio agora? Agora ele está lá morto. Mas eu sei que o Senhor pode, no grande dia, vai trazer ele novo ressuscitado. E o porém daqui, irmão, que Deus está querendo falar com cada um de nós é sobre as frustrações das nossas vidas. A importância, irmãos, olha essa frase, a importância de nós sermos frustrados. E muitas das vezes Deus vai permitir nós sermos frustrados. Sabe por quê? Porque quando eu me frustro, eu tenho que lidar com o sentimento de não conseguir possuir aquilo, ou de não conseguir fazer aquilo, ou de ter recebido um não, de eu não vou, ou isso não vai acontecer, você não vai receber. Por quê, irmãos? Porque se eu não me frustro, eu cresço uma pessoa que pode fazer qualquer coisa. Se eu não recebo não, irmãos, eu não aprendo a esperar o tempo de Deus. Então, toda vez que Deus diz não para mim, não é porque Ele quer ser mal
comigo, mas Ele quer que eu aprenda a receber o não e a tratar dentro de mim, para que eu saiba lidar com aquele sentimento. Porque, irmãos, receber não geralmente vem o sentimento de raiva, de discórdia, de não querer concordar com aquilo, de não querer obedecer aquilo. Então vem uma série de sentimentos dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, de muitas vezes perguntar o porquê. Mas eu estou certo, mas eu posso receber, e Deus está dizendo, irmãos, muitas vezes nós estamos prontos para receber, nós temos tudo para receber, e Deus vai dizer não, porque Ele quer que a gente aprenda a receber não e a tratar esse não como amém. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Amém? Foi o que Ele fez com Marta e Maria. Mandar chamar e Ele não foi. Ele disse não. Irmãos, a Bíblia começa com um não. Não comerás de quê? Não comerás do fruto. A Bíblia começa aí. Começa com um não. E por que começa com não? Porque Deus queria nos colocar em nós limites. E esse limite vem com o quê? Com o Deus dizendo que nós podemos ou não, e nós obedecemos. Escute, o que Deus mandou falar, não é porque Ele não quer que a gente faça para que a gente não participe daquilo. Mas se eu pular aquilo, depois da cerca, irmãos, existe um abismo. Então, quando Deus diz não, geralmente é para tratar ou para nos prevenir da morte. Amém? Então, Marta recebeu um não, e geralmente, quando a gente recebe não, Deus deixa a gente receber não para que a gente aprenda a lidar. O que é que Maria ficou fazendo em casa? Depois de 21, disse, pois Marta a Jesus. Se estivesse aqui no 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O que é se sentar em casa, irmãos? Refletir. Parar para pensar no que está acontecendo. Marta era muito de ir e de fazer, de correr. Maria era mais de sentar e observar. E ouvir. Rapaz, será que é certo? Será que para onde eu estou indo? Será que é bom? Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, nós somos cristãos e nós não podemos fazer as coisas no peito, tacar o pé na porta e cair para dentro. É muito bom e muito fácil fazer isso. O porém é que Deus diz para cada um de nós se acalme, ore primeiro, repense, receba o não, receba o conselho, receba a palavra, pare para pensar. Por quê, irmãos? Porque Deus quer falar com cada um de nós nesse momento. Deus, irmãos, vê nós não como pessoas qualquer, Ele nos vê como filhos. E como se trata filho? Deixando fazer o que quer? Não. Deus precisa barrar-nos. Deus precisa dizer não para nós. Deus precisa falar, não vai, não pode. Irmãos, uma das coisas que mais me intrigou na parábola do filho pródigo é que o filho pega a metade de tudo que tem, vai embora, gasta tudo, e depois volta com o rabo entre as pernas. E de quem é o dinheiro que ele vai usufruir depois que volta? Me diga. O pai separou a metade dos bens, porque eram 2 filhos. Então, se um pegou a metade, o outro ficou com a outra metade. Amém? O pai dividiu tudo que ele tinha para os filhos. Quando ele volta, a metade que ele vai usufruir agora não é mais dele, é do outro irmão. Eu fico indignado, porque eu me vejo na parte do que ficou e tendo que dividir ainda aquilo que é dele do outro que não merece mais nada. Uma das partes que me intriga também Timóteo vai falar, Paulo vai falar para Timóteo, eles podem, você não. E eu fico indignado, por que todo mundo pode e eu não? Eu não aceito isso não. E aí Deus vai falar eu falo muito dentro do meu coração, e muitas vezes Ele fala com cada um de nós. Irmão, eu te chamei para ser diferente, não para ser igual a todo mundo. Irmão, Deus vai pedir mais daqueles que Ele quer tratar e falar mais. Ele não pode dar muito para uma pessoa e muito para outra, sendo que essa faz menos do que essa.
Irmão, quem fala com Deus todo dia vai ter mais intimidade do que uma pessoa que fala um dia sim, um dia não. É normal, é a lei da natureza. Você faz muito, ganha muito. Faz pouco, ganha pouco. E isso é normal. Mas para aqueles filhos que se achegam, Deus vai falar mais. Amém? Deus não faz exceção, irmãos, para a salvação. Para a salvação, Deus não faz exceção. Venha quem vier, do jeito que tiver, Deus vai amar do mesmo jeito. Mas para a comunhão, é eu que decido a quantidade de relacionamento que eu irei ter com Deus. Amém? Então, Deus, irmãos, Ele olha para nós como filhos. E Ele vai nos tratar como filhos. Porque aquele que Ele não vê como filho, irmãos, Ele vai dizer, faça do seu jeito. Faça do jeito que você quiser. Lembra do povo do deserto? Vocês querem carne? Pô, então eu vou dar carne para vocês. E aí Deus entrega carne. A Bíblia vai dizer que o povo come tanta carne que saía pelo nariz. E Moisés, Deus vai falar para Moisés: Moisés, pega o teu povo, leva o teu povo, eu vou mandar um anjo para ir com vocês, mas eu não quero saber mais desse povo. E Moisés vai dizer: meu povo não, seu povo. Então, o que Moisés está dizendo para Deus? É o seu povo, é os seus filhos, é sua responsabilidade. E Deus sempre quis isso, irmãos. Quem não quis, era nós. Mas voltando para a palavra do texto, o que eu quero, só para terminar, o que eu estou querendo falar é: Deus sempre vai precisar dizer não para nós, porque nós somos filhos. E Ele vai dizer não para que a gente se machuque, mas para que a gente aprenda a receber e a lidar com os dons da vida. Eu vi uma psicóloga falando. Ela é psicóloga assim de tratar pessoas, irmãos, de psicopata, para saber se a pessoa é psicopata, se a pessoa é doente. Ela é desse livro. E ela dizendo que quando você não dá um nome para o seu filho, quando ele crescer, ele vai ser um assassino. E aí a gente pensa, por quê? E ela vai dizer, porque ele não sabe lidar com a palavra não. Ele não sabe lidar com a perda. Ele não sabe lidar com o sentimento de você não pode e você não vai. Então, quando esse rapaz e essa moça, mais homem, né, começar a namorar, e a menina disser, não quero mais namorar com você, ele vai matar ela. Por quê? Porque ele não sabe receber não. Ele nunca recebeu não. E porque ele nunca recebeu não, ele não sabe lidar com aquilo. Então, a forma de ele não perder a mulher é matando. Eu vou matar ela, não vai ser minha, então não vai ser mais de ninguém. Você está entendendo? E aí sim você pode jogar para qualquer coisa. Irmão, isso é terrível. A gente está falando de uma criança que não recebe não. E aí você fala, mas é só uma criança que está fazendo birra. Hoje ela é uma criança rebelde. Amanhã ela vira um bandido. E aí, irmãos, sobe uma escala muito grande. É uma simples rebeldia. Mas amanhã pode virar um traficante. Ou pode matar alguém, ou pode fazer qualquer outra coisa mal para a sociedade, porque eu não dei não quando era pequeno. É por isso que Deus vai tratar nós como os filhos, e filhos que Ele ama, e os filhos que Ele ama, irmãos, Ele vai dizer não, porque Ele nunca vai criar um filho que faz qualquer coisa do seu jeito, da sua forma. Porque Ele não vai criar um filho que não saiba lidar com os seus sentimentos, ou com os seus pensamentos, ou com aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, nós temos sonhos todos os dias. E vai ter sonho que Deus vai dizer não. E eu tenho que pegar isso e falar amém. Irmãos, porque Deus sabe o melhor para mim. Ele sabe que aquilo pode muitas vezes me matar. Mas eu sei que aquilo pode me matar, irmãos? Não. É por isso que, assim como uma criança pequenininha, você diz não, vai chorar, vai espernear. Irmãos, ele não sabe por que está recebendo não, ele não entende o porquê do não. Uma nasceu com a indignada com a mãe. Irmão, para uma criança, o ruim não é apanhar, o ruim é saber que vai apanhar. Irmão, é uma tragédia. Uma vez eu fiz alguma donação para a mãe, e aí ela estava na casa dos parentes. Ela disse: chegar em casa nós conversa. Você vai apanhar, irmão. Eu gelei. Pensa no menino, a partir daquele momento que ficou quieto.
Irmão, virei um santo. E eu não tive escapatória, tu acredita? Eu fiquei tentando conversar, chamar a atenção e distrair. Ela vinha sério o tempo todo. Irmão, quando cheguei em casa, pensa numa pisa. Mas eu fiquei, eu me aquietei, por que ela me bateu? O porém isso se chama repreensão, irmãos. Porque se ela não me bate, eu não iria, depois de um tempo, não iria entender que aquilo que eu fiz, eu não poderia fazer. Mas foi um momento mesmo que a gente precisa passar por aquilo. Porque se a pessoa fala, eu vou te bater e nunca bate, ou eu vou te repreender, eu vou te botar de castigo, eu vou tirar seu celular, e a pessoa só fala e nunca faz, ela vai entender. As pessoas só podem falar, nunca vão fazer nada. Já viu criança testando? Irmão, um dos meninos que mais testam mais, os filhos não estão ali. Irmão, falta pela minha paciência. Eles testam a minha paciência até eu ir lá e embora. Aí eles correm pra cá, pra mãe deles. Mas porém, eu digo não tem nem perigo de eu não dizer não. Não tem nenhum perigo de eu não falar, bora, tia quieta, se senta. Eu não vou bater, isso não vai acontecer. Mas porém, nós precisamos botar ordem na casa. Precisamos repreender. Eu não estou falando só de criança, estou falando de adulto, irmão. Criança é muito fácil repreender. Vai repreender o adulto. Sou grande. Ninguém manda não. Eu já tenho minha casa. E aí Deus está falando, você tem sua casa, seu dinheiro, você pode fazer o que quiser. Mas eu sou seu pai. Irmãos, e o pai repreende o filho a quem ama. Quando um superior ou um irmão que lhe ama e quer o seu bem, falar, irmão, cuidado. Isso aqui pode levar por um caminho. Receba. Muitas vezes você não vai querer receber. Só para terminar, uma das pessoas que não gosta, odeia receber repressão, se chama Casa Eduardo. Irmão, quer me ver zangado, uma pessoa me chamar a atenção. Eu fico indignado. Eu sou uma pessoa que eu posso reconhecer que eu não sei receber repressão. Porque eu custo muito a receber. Irmãos, muito. Sabe quanto? Passa anos para eu poder receber repressão. E quando eu recebo, eu fico indignado. O que é para fazer? Para fazer certo? Como é o certo? Eu vou fazer desse jeito. E vai ser no mínimo detalhe. Porque eu sou dessa forma. Eu custo muito, irmão, a errar. E quando eu erro, eu me cobro num nível tão grande, que eu falo, nunca mais, nisso aqui, você nunca vai me ver, nunca mais na sua vida errando nisso aqui. Eu sou dessa forma. Eu sou uma pessoa, irmãos, que sou ruim de repressão. E quando eu falo, eu tenho que mudar ou melhorar isso aqui, eu vou mudar. E acabou a história. Por que eu vou mudar? Porque eu quero ser uma pessoa boa? Não. Porque eu não quero ser mais repreendido. Então eu sou dessa forma. Tem gente que fala 10 vezes, a pessoa. Aí quando você pega a pessoa falta cair. Mas aí começa a querer mudar. Então Deus, irmãos, vai precisar e Ele vai dizer não para cada um de nós. Não porque Ele quer nos matar, nos magoar, nos ferir, mas é porque Ele nos ama. E Ele de alguma forma precisa nos parar, ou precisa falar, cuidado. Ou, não, isso daqui não. Dessa vez você não vai. Aí eu lembro da passagem de Timóteo. Eles podem, você não. E por que não? Porque nós temos um Pai, irmãos, que nos repreende. E eu não posso fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho um Pai que Ele vai dizer sim ou não. E eu tenho um Pai para cuidar de mim. Quem está lá fora, irmãos, pode fazer o que quiser. Mas eles são livres. Cuidado, essa liberdade pode levar à morte. E vai levar à morte. Mas eu tenho um Pai que me repreende, que muitas vezes parece que a gente é preso, mas eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho uma casa para ir. Eu tenho algo para oferecer ao Senhor. Eu tenho Deus que é zeloso e que eu tenho que zelar pela Sua palavra e pela presença dEle na minha vida. Amém? Nós precisamos aprender a receber não e precisamos, lá no começo eu falei, eu me esqueci. Como é? Me esqueci. Eu me esqueci, mas era isso. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe por nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso, né, amados? Quando o missionário ministrava a palavra de Deus, eu me lembro
estava trabalhando ontem e ali escutando a Rádio Seara e uma reflexão do pastor, a qual ministrava sempre a vida de Cristo na sua igreja, dizendo que Jesus, ele está voltando, ele foi preparar uma morada celestial para mim, para você, e no decorrer daquela caminhada, daquela congregação, daquele pastor, e ali no meio daquela caminhada, o seu filho mais novo desceu à sepultura. E quando aquele filho mais novo desceu à sepultura, aquele pastor a qual pregava que nós íamos para um lugar bom, lá não ia ter tristeza, não ia ter morte, não ia ter perseguição, não ia ter luta, aquele pastor começou a entrar numa tristeza profunda e jogou sua Bíblia no canto. E aqueles irmãos vendo aquela situação e dizendo assim: mas pastor, você sempre pregava que nós íamos para um lugar bom, lá não ia ter morte, lá não ia ter tristeza, e agora Deus recolhe o seu filho e agora você despreza a palavra de Deus. Aquele pastor disse que ouviu aquela repreensão como um tapa na cara, porque, amados irmãos, nós não temos que só que pregar, mas viver aquilo que nós pregamos, porque nós estamos arrodeados pelo número de testemunha, e eles estão vendo constantemente a nossa conduta, e eles não dizem: não é cristão, sim, e não vou morrer, sim, não adoece, sim, mas a Bíblia diz que aquele que morrer em Cristo, no último dia o Senhor ressuscitará. Amém, amados? Vamos se colocar de pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amanhã estaremos ali nos morros, amém? Para o culto de unção e oração, né? Quero convidar os irmãos, né, para nos apoiarem nos morros, amém? Os irmãos que têm transporte, estejam ali conosco para guerrear no mundo espiritual ali por aquelas almas, porque tem muitas almas ali para ouvir e meditar na palavra de Deus ali naquele lugar. Sexta-feira estaremos aqui para o culto de unção e oração, e no sábado nós vamos para o culto de Senhora, qual a evangelista Elaine foi convidada para pregar lá em Piapina, lá na igreja Batista Visão Missionária, a qual a evangelista Mardoni e a missionária Paola são dirigentes lá daquela casa de oração. No sábado vamos subir a Serra da Ibiapaba para estar ali cultuando e louvando o nome do Senhor ali naquele lugar. E no domingo temos o culto de louvor e adoração, amém? E na próxima terça-feira, no dia 3, estaremos fazendo um culto campal ali na casa da irmã Socorro Vivo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar na beleza, Senhor, de tua santidade. Senhor, a palavra foi ministrada nesta noite, que o Senhor repreende, Pai, o Filho, Senhor, a qual ama, Senhor. Senhor, que o Senhor continue, Pai, a Senhor nos repreendendo, porque nós não sabemos qual é o dia, nem qual é a hora que o Senhor, meu Deus, meu Pai, vai vir nos buscar. Os sinais estão aí, Senhor, para aqueles que creem, Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, nos fortalece como um cordão de três dobras, que é mais difícil de se quebrar. Que o Pai, que o Filho, com o Espírito Santo do Senhor, continue, Pai, nos conduzindo, Senhor, até a tua vinda, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa conduzir, Deus de Israel, os teus servos, Senhor, até os vossos lares. Que da mesma forma que o Senhor trouxe eles, o Senhor leva eles em paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados sobre o lar, sobre a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, os visitantes que está aqui nesta noite. Que o Senhor seja com ele e conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e agradece o nome do Senhor. Capaz, irmãos, fechar os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, que todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor, e a paz de Jesus ao seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Esteja orando por nós, mas vamos continuar orando pelos irmãos, amém, amados?